Que é a genética na nossa vida, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Às vezes do nosso pai, da nossa avó, né? Ah, mas a minha mãe tinha, meu avô tinha, minha avó tinha, minha bisavó tinha, então eu vou ter também. Tipo, não tem outro jeito. E o meu ponto aqui para vocês é: será que isso é verdade? A gente vai discutir um pouco sobre a genética e o quanto, de repente, os nossos genes, eles são ou não influenciados, né? E nos dão aí um atestado, né? De não flexibilidade para a gente falar da nossa inflamação e das nossas dores e das nossas doenças, né? Então, assim, você provavelmente já ouviu falar, né, a história do é genético, né? Ou talvez tenha dito uma outra pessoa falar sobre isso para você, com certeza você já ouviu falar. Só para vocês saberem também, pessoal, tem um computador aqui na minha frente, normalmente eu dou uma olhadinha para ele, para eu ter certeza de que tudo que a gente vai falar aqui, eu lembro de tudo, porque é muita informação e eu quero ter certeza que eu passo para vocês todo o conhecimento que eu tenho aqui. Então, se vocês me verem olhando para baixo um pouquinho, é porque eu tô tendo certeza que eu coloquei tudo em prática aqui, que vocês estão recebendo a melhor informação do mundo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, assim, o que acontece, gente? Que o conselho, muitas vezes, né, nos avisa, né, que a gente tem, às vezes, que eventualmente a gente vai sofrer de algum problema de saúde, né? E isso, muitas vezes, a gente faz a relação com os nossos ancestrais, né? Então, assim, porque não tem jeito, né? Meu pai tinha, meu avô tinha, então a chance de eu ter é 100% e acabou. Lembra do que eu falei para vocês hoje de manhã sobre a gente ser protagonista da nossa vida? E a gente realmente conhecer e fazer fácil para a gente, né? Ficar ali, ó, na arquibancada e achar que aquilo é genético, né? Não entrar no jogo, ficar na arquibancada, achar que aquilo é genético e achar que tá tudo certo, que não tem outro jeito, que meu problema é genético, eu não tenho nada que fazer, né? E acabou, a vida é assim e vamos seguir em frente. Será que isso é verdade, gente? Então, hoje em dia, a gente está explorando muito, né? Muitos estudos explorando a genética, né? E o que a genética realmente ela influencia na nossa vida, tá? E a gente vê que alguns fatores eles expressam o nosso genes. Então, uma coisa é o gen, né? Que é o nosso genoma, né? Principalmente o genoma humano. E existe o quê? Existe a expressão desse gen, né? E quando a gente fala de expressão do gen, na qual a gente nasce, a gente começa a ter aí uma coisa diferente para pensar quando a gente pensa em problemas de saúde, tá? Então, olha, o que a gente sabe atualmente sobre os nossos genes de uma perspectiva científica? Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o gene e o que a gente sabe disso. A gente vai falar também sobre os principais pontos que afetam a nossa expressão genética, que vocês vão ver que tem muita diferença, gente, em expressar o nosso gene e ter o nosso gene. É uma coisa totalmente diferente, tá? E porque os nossos genes podem ser expressados de maneiras diferentes, tá? Muitas vezes eu vou dar alguns exemplos bem legais da natureza, né? E de como é que a gente realmente pode expressar o nosso gene de forma diferente. A gente vai falar também o que é a epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar na tal da epigenética, né? Que na verdade é essa manifestação dos genes, né? Que é importante, muito importante para a nossa vida. E o que a gente precisa realmente saber sobre os testes genéticos. Será que a gente precisa fazer esses testes genéticos ou não? É importante ou não? E como é que a gente pode influenciar os nossos genes, tá? Então, olha lá, pessoal. Quando a gente sempre, como eu falei, a gente sempre ouviu da nossa avó, né? Ou da tia, que a gente tem um problema genético. Isso é genético, minha filha. Eu tenho artrite, minha mãe também teve, isso é genética. Tem problema de coração, meu avô teve, meu bisavô teve. Então é genética, gente. Sim, você pode ter traços genéticos no seu DNA. Só que o quanto realmente isso, gente, vai fazer com que você desenvolva aquela doença. Muitas vezes a gente acha que quando a gente tem na nossa genética, né, uma predisposição a ter uma doença, isso quer dizer que a gente está fadado a ter aquela doença, não importa o que aconteça. E isso, gente, não é verdade. Uma boa notícia, né? Isso não é verdade. Por isso que eu estou chamando a genética aqui, quando a gente fala, isso é genético, não tem o que fazer, que a gente às vezes se sabota, ou porque a gente não quer mudar, e a gente prefere acreditar, né, que a gente não tem o que fazer, ou porque muitas vezes, que pode ser o caso de vocês, que vocês não sabiam disso até agora. Então, como vocês não sabiam disso até agora, muitas vezes a maioria de vocês, ou alguns de vocês, podem estar pensando, poxa, eu achei que era genético, eu achei que não tinha jeito, não tinha outra opção a não ser tomar remédio e acabou. E a gente sabe que não é assim.
tá? E eu acho que como a gente tem tantas doenças crônicas, tantas doenças autoimunes que a gente vive, que roda a nossa vida, muitas vezes é muito mais fácil falar, né? Ah, isso é genético e acabou, né? E uma das coisas que eu quero falar para você aqui, que eu quero que você ouça nessa live, que é super importante, é que não é simples, né? E que a gente precisa sempre pensar nos genes de uma forma diferente. Não é simples mesmo, gente. Quando a gente fala em genética, quando a gente fala em doença autoimune, em doença crônica, é tudo muito, não é muito direto, né? E aí a gente realmente fica com um monte de medos, né? E provavelmente vocês devem estar sentindo muitas dores, devem estar com o intestino inflamado, com o organismo inflamado. Então, às vezes a chance da gente às vezes desanimar e deixar para lá é muito grande. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que isso é um sabotador, tá? Quando a gente fala de genética, a genética não pode ser a razão principal da gente achar que a gente não tem jeito, que a gente não tem cura. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, para vocês, ó, tirarem da reta esse tal desse sabotador, que é a genética para vocês, tá? Então, uma das razões que eu tenho, que eu queria muito falar para vocês sobre isso, é porque quando a gente pensa dessa forma, né, que o gene é responsável por tudo que acontece no nosso organismo, isso tira uma coisa da gente, que foi o que eu conversei com vocês hoje de manhã. Tira de você o papel de ser protagonista da sua vida. Tira o seu papel do poder de ação. Você fica, sabe aonde? Você volta lá para a arquibancada. Porque senão o médico vai falar assim para você: ah, isso é genético, não tem o que fazer. Ah, minha mãe também tem, não tem o que fazer. Para onde você sai? Você não vai jogar. Você vai ficar na arquibancada, porque o resultado já é aquele mesmo. Então, gente, muitas vezes, esse tipo de sabotador, que é essa afirmação que a genética que não tem o que fazer quando a gente tem uma genética, né? É muito perigoso, porque acaba deixando a gente sem poder de ação, acaba tirando a responsabilidade nossa de mudar, de trazer essa mudança para o organismo da gente, né? Então, é muito importante que vocês se lembrem disso, porque realmente é uma forma da gente sabotar quando a gente cegamente, né, cultiva essa afirmação de que a genética é culpada por todas as nossas doenças e não tem jeito, tá? Como eu falei para vocês, a gente falou de ser protagonista aqui na live, né? E quando a gente coloca essa carga, né, das nossas doenças e tira essa responsabilidade, coloca no gene, né? A gente tira o poder de fazer qualquer coisa, né? E a gente volta lá para a arquibancada, como eu falei para vocês. Então, quando a gente entende que está realmente no nosso controle, né? O controle da sua saúde está na sua mão. Claro que é uma grande responsabilidade, né? A gente pensa, meu Deus, então eu sou responsável pelo que eu desejo para mim e pelo que eu cultivo no meu organismo. Sim, então é uma responsabilidade, né? Você vai ter, hoje você sabe que isso é importante, então antes você não sabia, hoje você já sabe, então você não vai mais viver como você vivia ontem, pelo simples fato, gente, que eu tô contando para vocês aqui. Hoje você é ciente que você pode sim ser responsável por cultivar, por trabalhar a doença ou saúde no seu organismo, tá? Mas, por outro lado, o que é? Você vai ter a consciência que você pode controlar o seu destino. Isso não é bom? Que tem tudo a ver com o nosso protagonismo, né? A genética nos dá sinais, mas esses sinais não querem dizer que são atestado de morte. Não quer dizer que é uma coisa que é inflexível, não quer dizer que vai acontecer. Tá? E isso te traz o quê? Te dá de volta esse poder de mudança. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem como isso é possível, tá? E o que a gente sabe sobre todo esse assunto até agora, sobre os nossos genes e sobre a genética, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, olha só. Os genes, né, a genética, a gente descobriu que a gente tinha um DNA, que dentro do nosso DNA estava todo o nosso histórico, né? Eu costumo dizer que é todo o nosso livro, né? Ele estava ali arquivado dentro de um gene, dentro de um DNA. Isso foi descoberto na década de 50, né? Onde foi muito importante essa informação, né? Desse livro de células, né? Que foi realmente entendido que nós fazemos parte de um gene e as nossas células são compostas e têm funções, né? Então, a habilidade que a gente tem de ligar e desligar esses genes do nosso corpo, a expressão dos nossos genes, é conhecido como a epigenética, tá, pessoal? Então, vamos tentar entender isso, eu quero que vocês entendam isso bem, ok? Uma coisa é a genética. Então, a genética, ela faz parte de um numerinho do nosso DNA, uma sequenciazinha lá que mostra tudo que a gente tem dentro do nosso organismo, baseado nos nossos antecedentes. E a epigenética é como esse gene se expressa. Então, como é que você expressa esse gene dependendo de como você reage a várias coisas
da sua saúde, as várias coisas do seu mundo, as várias coisas da sua vida, tá? Então, isso é chamado de epigenética. Então, a premissa básica da epigenética é que os genes não são o nosso destino. Como é que você está se sentindo sabendo disso, gente? De verdade, qual que é a sensação de vocês saberem que vocês são responsáveis pela vida de vocês, né? Que eu disse que vocês são protagonistas e continuo falando, né, do protagonismo de vocês e que realmente é um processo que depende de você muito mais do que a genética, né? A genética é um influenciador, mas ela não é de forma alguma determinante para você, tá? Então, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não, por enquanto não, deixa lá. Então, pessoal, deixa eu ver o que vocês estão falando. Foi uma notícia importante para vocês? Foi uma coisa que vocês sabiam ou não? Né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque é super importante a gente começar a pensar na genética como fator importantíssimo para a gente se cuidar, sim, sabendo daquele pontinho, só que a gente saber que ele não é o fundamental para a gente poder basear a nossa saúde em relação a isso, tá? E não é porque a minha mãe, né? Eu costumo dizer, não é porque a minha mãe tem artrite, né? Então eu fico pensando, será que se ela tem artrite, eu vou ter também? Depende. Depende de como eu quero expressar esses meus genes, né? Então não é porque sua mãe, a sua avó teve uma determinada doença que você vai ter que ter da mesma doença. Isso é super importante vocês entenderem, ok? Existem vários exemplos que eu vou te dar agora aqui, que se baseiam muitas vezes na natureza, né? Onde o gene, ele é expressado. Para vocês perceberem, gente, que não é a questão do gene específico, mas é como ele se expressa. Olha só, eu estava lendo um artigo, escutando até um podcast, que falou o que estava baseado em algumas pesquisas, que falou o quê? Quando você vai visitar, né, para entender um pouquinho como é que as abelhas fabricam mel, o que acontece naquele mundo? Isso é muito, muito legal, eu achei muito legal. Então, existem lá um monte de abelha, né, milhões de abelhas, e as abelhas escolhem a abelha rainha, né? E a abelha rainha é aquela abelha que vai ser, né, a rainha de todos, que vai ser realmente essa protagonista de toda a história de uma produção de mel. Agora, o que faz a rainha ser a rainha e não uma mera abelha que está ali no meio da confusão? Ela é a única que consome a geleia real. E por ela consumir a geleia real, ela consegue expressar os genes dela de forma diferente. Então, dentro dela, comparado com as outras, ela é pelo menos 3 vezes maior, tá? Ela tem pelo menos, desculpa, gente, ela é 30 vezes, né? Ela vive 30 vezes mais do que as abelhas trabalhadoras. Ela é 3 vezes mais fértil, com uma produção de 2.000 ovos por dia, tá? E ela é maior do que as abelhas, ela cresce mais. Mas e qual que é o único fator, gente? O único fator é a geleia real. Então, vocês percebem aqui comigo que o ponto não é o gene, porque geneticamente são todas iguais. O que influenciou ela ser mais forte, ela ser mais fértil, né? E ela ser melhor, né? A geleia real, que é um fator alimentar, que foi constituído na alimentação dela, ela se absorveu isso, e com isso ela conseguiu expressar outros genes, gente. Vocês percebem o que eu tô falando? E esses genes são expressados de forma positiva e negativa, tá? Por isso que a epigenética, ela tem tanta influência hoje na nossa saúde do que só a genética. Porque a gente pode expressar os nossos genes de formas diferentes e mais do que isso, a gente pode trabalhar isso de geração para geração. Então imagina que o que você está fazendo hoje, a forma que você está se alimentando, a forma que você está lidando com o meio ambiente, as pessoas que vocês estão conversando para você ter uma mente saudável, elas vão influenciar a sua epigenética, consequentemente, o seu filho, o seu neto, porque é uma coisa que passa também. Então, gente, é uma responsabilidade incrível e, ao mesmo tempo, nos dá essa sensação de que você pode fazer diferente, né? É muito importante, tá bom? Então, o que mostra com tudo isso? Que todas as abelhas, né, elas eram iguais, mas uma expressou de forma diferente esse gene, né, que foi totalmente diferente do resto, né? Outro exemplo legal é da borboleta. Se a gente pensar na borboleta, a gente tem lá, né, a caterpillar, né, que é a lagarta, né, a lagarta, que se alimenta, né, e ela vai comer, vai entrar dentro do cocum e ela vai se transformar numa borboleta, certo? É a mesma coisa que acontece quando a gente está, de repente, na puberdade.
existe um momento de transformação humana onde a gente vai o quê? Dependendo de como do que a gente faz, do que a gente se alimenta, de como a gente vai viver, um adolescente pode ser transformado de uma forma ou de outra. Dependendo do quê? Da sua história. Então, vocês percebem, gente, que o gen, ele é um indicador, mas ele não é uma sentença de morte? Então, se vocês tinham qualquer tipo de crença de que o que vocês têm hoje é absolutamente ligado à genética, tirem isso do lugar de vocês. Porque isso que eu tô falando aqui tem tudo a ver com o que a gente falou de manhã sobre os aceleradores, que é você sim, se você for protagonista da sua vida, você pode mudar a sua história. Eu acho que isso é super importante, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Outra coisa, olha só que legal. Quando a nossa genética ela começa a se expressar e a gente muda o jeito que a gente pensa na nossa aparência, né? Pode ver, quando a gente começa a mudar a nossa alimentação, gente, e eu tenho depoimentos aqui claros, né? Tenho super protagonistas que provavelmente estão assistindo a live de hoje. A partir do momento que você decide que você pode mudar a sua história e você começa a modificar a expressão dos seus genes, você começa a ter resultados extraordinários. Então, isto é possível, tá? Não tô falando de mim, não. Eu tô falando de centenas de outras alunas aí, que por acaso devem estar por aí, até podem conversar com vocês, que isso tá acontecendo, tá? Outro exemplo claro, gente, que a epigenética, ela causa essas expressões genéticas nas nossas vidas, é uma coisa que aconteceu há um pouco de tempo atrás, que é o Accutane. Eu não sei se vocês conhecem o Accutane. O Accutane é um medicamento, né, para espinha, para irritações cutâneas, né, onde eu lembro que na minha época, até de adolescente, muita gente tomou e realmente ficava a pele maravilhosa, só que assim, a reação que esse remédio nos causa, tanto no momento que a gente está tomando, como depois, que é o pior, ele continua agindo de forma inflamatória e de forma muito ruim no organismo, tá? E esses efeitos colaterais, eles não só acontecem durante o tratamento, mas também após o tratamento. Ele permanece no organismo, podendo criar possíveis doenças, tá? E nessa matéria que eu estava lendo, ele foi diagnosticado por criar também algumas doenças, como a doença de Crohn. Então, vocês percebem? A doença de Crohn, por exemplo, ela é dita como uma doença autoimune e muitas vezes genética, né? Aí, assim, tudo bem, você pode até ter alguém na sua família que teve uma doença de Crohn, você pode ter o quê? Ter um gene que diz que você tem uma probabilidade de causar isso. Mas olha a influência epigenética acontecendo aqui. Olha como você pode expressar esses genes de forma errada, se você realmente começar a consumir a alimentação errada, consumir muito medicamento que vai te dar efeito colateral, não ter um contato com o exercício físico, não ter um contato com a natureza, pensar só coisas ruins, não ter uma mentalidade boa de coisas gostosas, isso tudo vai atrapalhar você. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem isso, que a genética, gente, é só um pedacinho do todo, né? E segundo a epigenética, 98%, né, das nossas doenças, elas são causadas pela nossa epigenética, e apenas 2% através dos nossos genes. Então, aí mostra o quanto a gente pode mudar a nossa história, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que podem afetar os nossos genes. Então, a gente falou, olha só, um dos fatores que pode afetar esse nosso gene, né, que pode ser essa epigenética, né, é a alimentação. Então, você pode expressar como alimentação, então, se você se alimentar bem, se você se alimentar de alimentos vindos da natureza, se você se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, que é o que eu sempre falo aqui, né? O que vai fazer com que você se alimente de A ou B? É se aquilo vai te inflamar ou aquilo não vai te inflamar. Não interessa se tem 10 calorias, se tem 1000 calorias. Se o alimento for nutritivo, densamente nutritivo, e ele for te dar uma sensação, né, e realmente uma nutrição e vai te desinflamar, é isso que você tem que pensar, né? Então, praticar uma alimentação saudável é importante, anti-inflamatório, próximo da natureza, que vai ser uma opção incrível. Uma coisa importante, que eu sempre falo isso para vocês, e eu sempre falo isso também para as minhas alunas do Comida que Transforma, que é o seguinte, gente, quando a gente fala em alimentação anti-inflamatória, a gente está falando em alimentação, em estilo de vida. A gente não está falando de uma dieta. Tanto é que vocês quase não vão me ouvir falar de dieta, porque dieta, gente, é uma coisa que é temporal. É um saco de fazer, é restritiva. Quando acaba, você consegue momentaneamente aquele resultado, que às vezes é perder peso, na maioria das vezes, né? Ou às vezes outras coisas que nem são perder peso. Mas assim, como você não sabe o que você fez, nem por que você fez, e tem um tempo determinado, a chance que você tem de acabar aqueles 30 dias, né?
e voltar a comer tudo de novo, até mais, e voltar a ganhar peso, e voltar a ter os seus sintomas, é muito grande. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala em melhorar a nossa qualidade de vida. A gente fala o quê? De incorporar momentos, atitudes e todo um processo na nossa vida, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com prática de exercício, que tem a ver com pensar positivo, que tem a ver diminuir o estresse e a ansiedade, tudo isso tem que fazer parte da nossa vida. Porque quando a gente faz isso de uma forma profunda, que é o que vocês aprendem muito, né, a fazer no Comida que Transforma, vocês começam a pensar o quê? Que eu quero isso para minha vida, não daqui 6 semanas, que é o nosso programa, ele dura ao vivo 6 semanas, né? Eu quero isso por 6 meses, por 6 anos, por 60 anos. Porque é isso que vai fazer vocês perpetuarem, é vocês se apaixonarem pelo processo, que é o que eu sempre falo aqui, né? Uma das coisas é realmente você praticar esse estilo de vida e realmente se apaixonar pelo que vocês estão fazendo. Tá? Então é muito importante que vocês levem isso como estilo de vida. Outra coisa importante também que pode influenciar diretamente a sua genética, né? Que pode trazer benefícios para a sua saúde, também é o quê? É o ar livre. Então, eu sei que agora a gente está na pandemia, é mais difícil a gente sair, muita gente, né, tá ficando em casa, mas assim, o quanto dá, gente, vai para um quintal, vai na calçada, dá uma volta no quarteirão, respira um pouco do ar, respira um pouco do... Se tiver solzinho, deixa o sol penetrar um pouquinho no organismo de vocês, tudo isso faz muito bem para nossa saúde. Né? E a gente sabe que essa pandemia tem deixado a gente muito na neura, né? A gente tem ficado muito mal. Eu acho que o lado psicológico de muita gente tem sido afetado. Mas, assim, por isso que mais do que nunca a gente precisa desse apoio, principalmente da natureza, dos exercícios que fazem muito bem para a nossa saúde, tá? Então, eu super aconselho vocês a pelo menos dar uma caminhadinha, que eu acho que vai ser importante. Outra coisa, pessoal, super importante, que pode influenciar a expressão do seu gene. Né? Então, vocês estão percebendo que não é nada parado? Não existe uma parada de mutação. Ah, não, é genético, não tem o que eu fazer. Não. Outras coisas que podem influenciar. Uma das outras coisas que podem influenciar também você construir saúde ou doença no seu organismo os produtos de higiene pessoal. Então, os produtos muito cheirosos, tóxicos, com metais pesados, né? Com certeza, eles vão expressar o seu gene de uma forma errada, tá? Produtos de limpeza. Então, tudo isso, gente, contribui. Nós estamos todos os dias sendo influenciados e sendo atacados, né? Pelos nossos alimentos com pesticidas, com agrotóxicos, que vão expressar nossos genes de uma forma diferente. A gente está todos os dias também impactando o quê? O nosso mundo, o nosso lado ambiental com esses produtos de limpeza e de higiene pessoal, que são muito pesados em metais pesados, e se a gente tiver uma sensibilidade, vai ser pior o grau de intoxicação. Então, tudo isso a gente é afetado. Então, vocês percebem que a genética, ela fica lá muito pequenininha, perto de tudo isso que a gente pode fazer, e a gente tem o poder de mudar. Esse é o grande ponto aqui. Porque se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, é o seguinte, a genética não tem o que fazer, se vocês tivessem, vocês vão ter, se vocês não tiveram lá no seu DNA, tudo bem, mas assim, e se tiver, não tem o que fazer. Ou esses outros lados aqui, vocês também não têm o que fazer. Então, vocês têm que se acostumar, sentar na cadeira, esperar o que de melhor vier. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando exatamente o contrário. Você, com a cabeça de super protagonista, de protagonista da sua vida, você tem a rédea da situação. E você, sabendo tudo isso que eu tô falando para você, você pode construir uma história diferente. Tá? Isso é muito importante. Então, olha só. Muitas vezes, gente, a gente tem medo de tanta mudança na nossa vida, né? E doenças, mas o gene não mudou, tá? E vem mudando. O que vem mudando, gente, é a expressão do gene. O nosso gene não mudou. O que vem mudando e que vem trazendo muita doença para o nosso mundo, mais pessoas com inflamação, mais pessoas com dores crônicas, mais Alzheimer, né? Mais todo esse problema de autismo, mais problemas de ansiedade, estresse, não é o gene. O nosso gene humano continua igual. O que está atrapalhando a nossa vida, gente? É a expressão desse gene. É o contato que a gente tem com tudo isso que eu estou contando para vocês. É o contato que a gente tem com uma alimentação ruim, é o contato que a gente tem com os nossos produtos de limpeza e de higiene pessoal, é o contato que a gente não tem, né, de repente, de estar em contato com a natureza. Tudo isso, gente, é que traz a doença para nós, tá? E o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Não sei se vocês lembram.
O que pode ter no gene? Se você faz um exame, um teste daquele genético, você vai conseguir identificar as chances que você tem de contrair alguma doença, tá? Basicamente é esse o exame dos nossos genes. Lógico, gente, você recebe um livro enorme, né? Uma super informação, fala dos exercícios físicos que você tem que fazer, da alimentação, tipo, ele dá um super detalhe, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que fazer com aquilo. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Por exemplo, vamos supor que você faça um exame, um teste laboratorial de gene, né, dos seus genes, e apareça lá um caso simples, um modelo de câncer. Qual que é um dos maiores cânceres que a gente tem hoje no mundo, principalmente nas mulheres? É o câncer de mama, né? Então a gente cada vez está mais consciente, a mulher está cada vez mais consciente, mas a gente sabe que o percentual do câncer de mama ele é muito alto, né, no mundo. Então vamos supor, e foi na década, gente, na década de 1940, que foi diagnosticado que se a mulher tivesse, né, aquele gene que é BCA, né, Breast Cancer, né, o BCA, indica que você tem um maior risco de ter câncer de mama. Então, se você fizesse um exame ou detectasse um gene lá que dissesse que você tinha essa probabilidade, você tinha um maior risco. Inclusive, eu não sei se vocês lembra da história que gerou muito bafafá da Angelina Jolie? Que ela foi esse gene aqui, o BCA, que diagnosticou que ela tinha uma probabilidade muito grande, né, de ter câncer de mama, porque a mãe tinha, porque a avó tinha, porque não sei quem tinha. O que ela acabou fazendo, né? Ela retirou a mama para prevenir uma suposta doença. Então, assim, pode acontecer, tá? Olha só. E o que acontece, gente? Lá na década de 40, se você tivesse dentro de um teste, né? Se fosse identificado um gene, né? Que tivesse a probabilidade de você ter um câncer de mama, por exemplo, se fosse identificado esse BCA no seu teste, né, no teste laboratorial, daria mais ou menos 25% de chance de você ter um câncer de mama. 25%. E o genoma, gente, não mudou. Eu quero falar isso para vocês saberem o que acontece. Então, assim, o gene não mudou. E na década de 40, a chance de você ter uma doença como essa era de 25%. O mesmo genoma, se você tem lá essa probabilidade dentro de um gene, ele aumentou para 85% em 2013. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso, gente? De 25% para 85%, durante todo esse tempo, não existiu nenhuma mudança no genoma humano. O que houve foi uma mudança dramática no nosso ambiente, em como a gente expressa esse gene, quanto a gente absorve de toxinas, quanto a gente realmente se come mal e não come bem, né? O quanto a gente deixou de fazer exercício, tudo isso acarreta doença. Então, vocês percebem o que eu tô falando? O gene é igual, o genoma é igual, só que a probabilidade hoje de você ter um câncer de 25% na década de 40, hoje é 85%. É por causa do gene? Não, é porque a gente está vivendo mal. A nossa sociedade está mal, a gente não tem consciência alimentar, a gente não tem protagonismo, e é isso que eu espero de vocês, porque senão, gente, a história pode ser ruim para todo mundo, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Depois eu vou tentar ver umas respostas aqui, tá, pessoal? Depois eu vou ver se eu consigo responder aqui, que hoje tem bastante informação. Então, vocês conseguem entender, gente, que não houve nenhuma mudança? E o que praticamente aconteceu foi a expressão do gene? Então, olha, crescimento de pesticida também é uma coisa que acarreta muito a gente. Então, todos esses alimentos que têm agrotóxico, tem pesticida, expressa o gene de forma diferente. Mais uma vez, gente, vocês são responsáveis por mudar isso, né? E aí, o que acontece normalmente? Vamos pegar esse exemplo do câncer de mama, gente. Uma pessoa comum, né? Vamos supor, alguém foi diagnosticado com um câncer de mama, por exemplo, né? E aí vai no médico e o médico dá a informação. Você foi diagnosticada com câncer de mama, né? Primeira pergunta que você vai fazer: por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Né? A gente se questiona: por que foi eu? Porque os médicos, na maioria dos casos, eles vão falar todos os detalhes, né? Que está acontecendo. Eles não vão falar para você por que aquilo aconteceu, né? Eles não vão falar detalhes. Eles não vão perder o tempo deles, muitas vezes, dando foco, porque eles querem gerenciar o problema da doença. O que é muito bom, porque para isso que eles existem, mas ninguém vai contar para você o que eu estou contando aqui. Ninguém vai te alertar por que a sua irmã também tem o mesmo gene e ela não ficou com câncer e você teve.
Concorda? Porque se é de pai e mãe, você e a irmã teriam as mesmas chances. Por que ela teve e você não? E a gente fica na cabeça, né? Por que eu não? Por que ela sim? Por que eu tive? Porque às vezes muitas coisas estão influenciando o seu ambiente que você não está vendo e que você pode fazer melhor, que é a melhor parte, né? Então, outro exemplo mais simples também, gente, para vocês entenderem que o que eu estou falando faz sentido, é o seguinte, ó, vamos pensar num exemplo simples, né? Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, meu pai fumou, vamos supor, eu tenho um pai que foi fumante, e eu tenho o pai do meu pai, meu avô, que também foi fumante, vamos pensar assim. E os dois tiveram câncer de pulmão. Aí chega alguém para mim e diz, Dri, então olha só, seu pai teve câncer de pulmão, o teu avô teve câncer de pulmão, a chance que você tem de ter câncer de pulmão é muito grande. Aí eu vou falar o quê? Eu não fumo. Como é que eu vou ter câncer de pulmão? Vocês entendem, gente? Por quê? Porque meu gene não vai expressar. Porque eu não estou me impondo, eu não estou exposta a essas coisas. Só que quando a gente fala, às vezes, de doença, né? Dessas doenças mais autoimunes, doenças mais graves, a gente se confunde com tudo. E eu tô falando tudo isso para vocês porque eu quero que vocês entendam que esse sabotador, que é a genética, não pode mais influenciar a vida de vocês. Eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês e comecem a pensar de uma forma diferente. De uma forma lá atrás, como a gente falou, de ser protagonista da vida e mudar essa história, tá? Então, gente, outra coisa, outro exemplo legal, intoxicação, né? Às vezes a gente é mais sensível. Vamos supor que eu entro num quarto que tá cheio de mofo. Pode ser que você não se sinta, não tenha nenhuma alergia, o teu organismo não está manifestando nada. Pode ser que o meu manifeste um monte de coisa. Pode ser que eu fique com a respiração ruim, pode ser que eu fique corticária, pode ser que isso me dê dor de cabeça, pode ser que isso me dê enxaqueca. Por quê? Porque eu estou predisposta, através das minhas expressões genéticas, a desenvolver alguma coisa. Por outras razões. Tá? Então tem tô dando vários exemplos aqui, né? Para vocês entenderem como é que funciona. Então, olha só, através da alimentação, gente, de um estilo de vida, a gente pode mudar a expressão dos nossos genes. Não é incrível, gente? Não é incrível? Agora vocês podem, depois de acabar essa live, contar para todo mundo que vocês conhecem. Gente, vocês sabiam que a gente pode mudar a expressão dos nossos genes e ter uma vida diferente? Escolher o que a gente quer fazer da nossa vida? Olha que interessante, né? Então, ter mais os sintomas dessa doença, né? Os genes não estão sendo expressados na doença. Então, assim, quando a gente vive bem, quando a gente procura se alimentar melhor, quando a gente procura todo esse estilo de vida diferente, a gente tem a capacidade de viver melhor, tá? Aí, o que acontece? Vou contar aqui uma história para vocês, bem interessante, que é da minha professora, da minha mentora. O nome dela é Megan Telpner, ela é canadense, e foi através dela que eu me especializei em alimentação inflamatória, foi através dela que esse mundo chegou muito forte para mim. E qual que é a história dela, que eu acho legal dividir com vocês? Ela foi diagnosticada há 14 anos atrás com uma doença de Crohn. Ela não sabia, ela nem trabalhava com alimentação, nem era nutricionista, não era nada. Ela tinha uma vida super corrida, ela trabalhava numa agência de publicidade, enfim. E ela começou a ter várias dores abdominais, vômitos e tal. E aí ela foi e visitou vários médicos, acho que 10 médicos. E todos os médicos falando a mesma coisa. Você tem uma doença crônica, uma doença genética, não tem cura, e você vai ter que tomar o remédio para a vida inteira e não tem o que você fazer. Pode ir no McDonald's, pode comer o que você quiser, porque a alimentação não tem nada a ver com isso. Você só vai ter que tomar esse remedinho pro resto da vida. E o que ela fez, gente? Ela assumiu o papel de protagonista da vida dela. Ela começou a pensar que, peraí, como assim? Primeira coisa, como assim o que eu como, o que eu penso, o que eu faço, não influencia o modo que meu corpo reage a isso? Não tem sentido. E ela começou por ela mesma, né? E foi bem legal, assim, a história dela é bem legal. Ela mesma começou a se reinventar. Então, ela foi procurar na literatura, ela começou a fazer yoga, ela mudou de emprego. Então, assim, houve um momento de um processo dela muito interessante. E aí, quanto mais ela conhecia sobre alimentação inflamatória, mais ela entendia que isso era possível. Conclusão, gente, hoje já faz 14 anos, tá, que ela começou com todo esse processo e até hoje ela não tem nenhum sintoma mais da doença de Crohn. E ela não toma nenhum remédio. E o mais engraçado é que ela voltou para o médico, depois que ela conseguiu realmente não ter mais os sintomas, não ter mais nada, o médico chegou, um dos médicos falou assim, não, de repente você foi mal diagnosticada. Né? De repente você não tinha doença de Crohn, então a gente diagnosticou uma doença que você não tinha, até para justificar a falta de sintoma que ela tinha. Só que o que ela fez, né? Que foi muito interessante, ela fez o teste genético.
E aí, para a doença de Crohn, deu, se eu não me engano, 10 ou 20 vezes mais a possibilidade de ela desenvolver a doença de Crohn. Então, estava lá no gene, estava escrito no gene, no DNA. Só que o que ela fez? Ela escolheu manifestar o gene de forma diferente. E aí, o que aconteceu? Ela não teve mais nenhum sintoma e aquela doença não se expressou mais porque ela conseguiu mudar isso. Ela conseguiu transferir isso para um lado bom, para um lado da saúde. Né? Então, quando muita gente me pergunta assim, é legal fazer o teste genético, vale a pena, não vale? Olha, sim e não, tá? Sim, porque você vai saber, né, quais são as probabilidades que você tem de ter alguma doença, tá, para você ficar mais ligado, você sabe que tem, então, de repente, você vai ter, de repente, uma situação um pouco mais consciente para você se tratar, para você viver uma vida melhor, né? E muitas vezes não, porque muitas vezes é muita informação, você acaba não sabendo o que você faz com aquilo, né? Não é um teste barato, né? Mas assim, eu acho que antes de você fazer um teste, o que eu queria que vocês pensassem, gente? Olha agora como é que vocês estão. Começa hoje a pensar o que você está sentindo aí. Começa hoje a pensar o que seu organismo está querendo te dizer e que você não está querendo escutar. Porque, no fundo, a gente sabe. A gente sabe o que dói, a gente sabe o que faz mal, a gente sabe das nossas emoções. Então, vamos parar de esperar coisas acontecerem, né, para a gente poder tomar uma atitude. Né? O nosso organismo, as nossas células, são como se fosse um livro, gente. Pensa assim, eu quero que vocês pensem nisso. Onde você tem capítulos, dependendo de como você quer viver ou como você quer acessar esses capítulos. Né? Então, imagina que as nossas células são assim. A partir disso, você pode expressar um gene de maneira positiva, criando saúde, e você pode expressar um gene criando doença no seu organismo. Você tem essa habilidade, esse poder. Tá? Então, as coisas que eu quero falar é realmente isso, gente. Eu não quero que você fique esperando o teste para saber se você tem ou não que mudar a sua alimentação. Se você ficar esperando para o médico te falar que você tem uma doença, se você tem ou não para você mudar. Quantas pessoas eu vejo passando mal, com dor de estômago, com intestino inflamado, com um monte de sintoma. Ah, mas o médico ainda não me deu o resultado do exame, então eu não vou fazer nada. Gente, como é que você não vai fazer nada se você já está sentindo? Seu organismo já está te dando sinais de que você não está bem. Então, não vamos ficar esperando o diagnóstico, não vamos ficar esperando chegar uma doença autoimune, uma doença crônica, que de repente você não precisa esperar. E quem já tem diagnosticada, por que você está esperando também para não resolver? É sair da arquibancada, como eu falo, é ir lá para o jogo, é arregaçar as mangas e fazer isso. E eu estou muito feliz porque vocês estão aqui, ó. Estou com quase 200 pessoas hoje na live e estou super feliz porque vocês estão aqui hoje às 5 horas da tarde me ouvindo. E se vocês estão aqui é porque vocês querem mudar esse jogo. Vocês querem sair lá da arquibancada e vocês querem vir para jogar, né? E para você mudar, esquece essa história de genética. Porque ela é muito pequena para você simplesmente se contentar que isso é o lugar onde você tem que estar e acabou. Tá? Então, as coisas que eu quero falar é o seguinte... vamos fazer isso agora, vamos mudar agora, né? Vamos imaginar que se você estivesse nesse momento olhando para sua família, você sabe os pontos que a sua família tem. Você sabe quem tem o quê, que tipo de doença ronda a família. Então, vamos supor que você já sabe disso. Então, olha para isso e olha para esses pontos desafiadores, né? Olha para os pontos que estão hoje que estão te incomodando. Sabe? Termina a live de hoje, faz uma listinha de tudo aquilo que está te incomodando. Todos os sintomas que não deixam você dormir à noite. Que você sabe, né? E não fique esperando por um diagnóstico, porque de repente esse diagnóstico pode demorar e você vai perder uma oportunidade de começar a mudar agora, tá? Então hoje, gente, o seu organismo, ele pode ser usado como prevenção e não como reversão de doença. Coisa mais importante que eu quero terminar aqui para falar para vocês, para a gente ver se a gente consegue responder algumas perguntinhas, que eu acho que a gente vai conseguir, é que você está em controle dos seus genes. É você que vai ditar a regra para ele e não ele para você, tá? É você que tem o poder de influenciar cada vez mais essas expressões, tá? Do seu gene, da sua genética e a sua saúde, né? Ela pode estar muito melhor, não só hoje, mas o resto da sua vida. E isso depende de você, né? Então vamos fazer essas mudanças e sair do controle. Vamos pegar esse livrinho, né? Que são os livrinhos das nossas células, vamos acessar os capítulos que fala de saúde, que fala de construir saúde, que fala de se alimentar bem,
E vamos deixar aqueles capítulos, né, que o médico fala que a genética não sei o quê, que você não tem cura, que deixa esse construtor de doença para outro lugar. Você tem esse poder, você pode fazer isso. Acesse os capítulos do seu organismo que vão te dar saúde e não doença, tá? A gente tem que se alimentar bem, como eu falei, a gente tem que ter um estilo de vida diferente, né? A gente tem que ter um estado mental diferente, a gente sabe o que a gente pensa, a gente vive. Existe uma linha aqui, ó, direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Pode ver que muitas vezes, quando a gente fica nervoso, a gente fica às vezes com diarreia, ou a gente prende o intestino. Por quê? Porque aqui, ó, existe uma linha incrivelmente perigosa. Ou não, dependendo de como a gente usa. Então, assim, o estresse, né? A gente ter aí muita ansiedade, muito estresse, elevar o nosso nível de cortisol, baixar o nosso nível de serotonina, tudo isso vai acarretar para doenças para a gente. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar na nossa saúde mental, né? E muitas coisas que a gente tem que escolher. Então, a gente consegue escolher tudo isso, né? E eu quero que vocês pensem no seguinte, gente, da próxima vez que alguém falassem para você, eu não posso controlar isso, porque isso é genético, não tem nada para fazer. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra resposta para essa pessoa. Eu acho que a gente conseguiu conversar aqui. Eu acho que vocês conseguiram captar que a genética é um fator pequenininho dentro de tudo isso que você pode fazer e de construir na sua história. Então, assim, esse sabotador aí, que é a genética, né, que não tem cura, e culpar a genética por todos os nossos sintomas, ó, pode tirar ele daí, porque você hoje conseguiu entender que não é bem assim e que a gente pode fazer diferente.